Fala galera, tudo bom? Matheus aqui. E no vídeo de hoje, vocês vão entender o porquê que as casas recreativas limitam. E eu reforço aqui já de antemão que tudo que eu posto aqui no canal, seja esse vídeo ou outros vídeos, é baseado apenas na minha experiência fazendo ShareBet desde 2018. Então, não é necessariamente a verdade absoluta, tá? E então eu sempre recomendo que vocês testem na operação de vocês. O que fizer sentido, vocês implementem. O que não fizer, vocês descartem. Beleza? A aula que vocês vão ver a seguir, o vídeo, eu extraí do curso de limitação e bloqueio e também aquecimento que eu fiz e que cobre toda a parte de limitação e como adiar a limitação, como não tomar bloqueio, como fazer um bom aquecimento de contas e alguns outros bônus. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em adquirir. Particularmente, eu acho que vale muito a pena, porque tem bastante conteúdo lá, fora que vocês têm 7 dias de garantia. De toda forma, o vídeo ali explica bem os principais motivos que levam à limitação de contas em casas recreativas. O conteúdo é mais voltado para quem faz ShareBet ou arbitragem, porém se aplica também a outras estratégias. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, só comentar aqui abaixo ou mandar lá no Instagram, @oddsmatemáticas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço por favor que você se inscreva, porque vai ajudar bastante a gente a crescer aqui. E segue lá no Insta também, porque todo dia tem bastante conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, tamo junto. Tudo bom? Bora para mais uma aula. E na aula de hoje, vocês vão entender o porquê as casas limitam. E assim, galera, antes da gente ir para os principais motivos, é óbvio que tudo que eu vou passar aqui é baseado na nossa experiência aí de quase 6 anos fazendo ShareBet, desde 2018, e também trocando ideia com outros players de ShareBet, com outras pessoas que já fazem ShareBet, arbitragem há muito tempo, têm múltiplas contas, etc. Nada disso é 100% certeza. Por quê? Porque certeza mesmo só se a gente realmente tivesse acesso à informação interna das casas, né? E não é o caso. Só que a gente começa a reparar padrões em contas que são limitadas de forma rápida e contas que não. Então acaba que a gente consegue tirar conclusões de alguns padrões que levam à limitação. Mas lembre-se, isso é baseado na nossa experiência. Então, pode ser que você discorde de alguns tópicos e tá tudo bem, tá? Em nenhum momento o que eu vou passar aqui é a verdade absoluta. Mas o que eu posso garantir é que fazendo o que a gente vai mostrar, vai ensinar aqui, o lucro por conta de vocês vai aumentar, tá? E esse é o foco desse material. E o principal motivo aí que leva à alimentação das contas é a falta de aquecimento. Se você ainda não sabe o que é aquecimento, como funciona, como fazer, fica tranquilo que mais para frente tem uma aula só sobre aquecimento. Mas basicamente a falta de aquecimento é você pegar uma conta nova, uma conta crua e ter um comportamento atípico de alguém que está começando, porque as casas conseguem de forma muito rápida e inteligente identificar o tipo de usuário que você é. Por exemplo, você é um usuário recreativo, você é um usuário de final de semana, você é um usuário que pode nos dar problema, pode ser lucrativo, entendem? Então, a falta de aquecimento é basicamente quando você não passa para casa a ideia de que você é um apostador, entre aspas, tradicional, recreativo. Mas fica tranquilo que mais para frente você vai aprender como fazer isso. O segundo ponto é que você foi muito lucrativo. E assim, aqui inclui não só ShareBet, arbitragem, mas se você for punter, se você fizer cash out, trade não, porque você não vai fazer provavelmente trade numa casa recreativa, mas se você faz punter ou cash out, você também sofre com limitações se você for lucrativo. Lembrando, as casas não querem pessoas lucrativas. Por quê? Porque elas ganham quando a gente perde. Entendem? Então, se você é lucrativo, você vai ser limitado também, independentemente se você fizer ShareBet ou não. O terceiro ponto, e esse é um pouquinho mais sensível de se pegar na prática, é quando você entra em odds que regulam em seguida. E aí a galera que faz cash out sofre bastante com isso. Para quem não sabe, cash out
né? A estratégia é quando você entra em jogos cujas odds estão desreguladas e você faz aposta numa casa só. Por exemplo, a 365. E aí você entra na odd a 2.5 e ela dropa para tipo 1.5, 1.6. Essa oscilação dá um lucro. Antes esse lucro era absurdo. Agora eles já diminuíram. Mas ainda assim dá lucro. E o que acontece? Quando você, por repetidas vezes, repetidas apostas, faz isso, a casa percebe, pô, esse cara aqui, toda vez que ele aposta, pode cair em seguida. Estranho. E eles vão te limitam. Porque eles sentem que você está apostando em jogos que a odd está supervalorizada. Isso também serve para a galera que aposta Panther em odds de valor. Porque nessa estratégia, basicamente você aposta em jogos também que as odds estão um pouquinho desreguladas. Você não faz cash out. Mas vamos supor, um jogo de futebol e tá pagando para a vitória do time uma odd 2.5 e você calcula que a odd justa seria 1.8. Então, se você fizer essa mesma entrada repetidas vezes nesse mesmo time, nesse mesmo jogo, vamos supor que pudesse fazer uma simulação dessas partidas, desses mesmos dois times, nessas mesmas condições, nessa mesma odd, 2.5, que deveria ser 1.8. Você vai ser lucrativo. E a casa também não quer isso. O outro ponto são o que a gente chama de jogos cabulosos, que são jogos muito específicos. Por exemplo, terceira divisão do futebol turco, segunda divisão do futebol feminino. Jogos que você nem sabe de fato quem são esses times, nunca ouviu falar. Por quê? Quando você entra nesses jogos, fazendo share bet ou não, a casa desconfia, porque ela pensa, poxa, por que esse cara tá apostando nessa partida aqui em específico, se ninguém tá indo? Muito estranho. E eles desconfiam, pô, talvez ele tenha informação interna, e aí entra a parte de jogos combinados. Ou talvez ele seja um especialista, tenha muito conhecimento dessa liga, desse time, e eles vão te barram, porque eles não querem pessoas que são lucrativas. E o outro ponto é o padrão de entradas. Por exemplo, você só faz entrada em cantos no segundo tempo ali acabando o jogo. Só isso, só canto, só canto, só canto. Uma hora a casa começa a desconfiar desse padrão de entradas. Entende? Ah, você só entra over meio gols. E ainda por cima você é lucrativo. Eles vão te limitam. Então, se vocês repararem, esses, na minha opinião, tá, são os 5 principais motivos que levam à limitação. E geralmente as casas limitam quando há mais de um acontecendo. Por exemplo, você criou sua conta, não aqueceu, tá? Já foi fazer uma aposta na terceira divisão do futebol da Eslováquia e foi um valor ali um pouco alto. Pô, vai te limitar em uma entrada. Ou você não aqueceu e começou a pegar só jogos ali no over meio gols. Pode ser limitado também. Então vocês reparam que é um conjunto de fatores que levam à limitação. Na minha opinião, o principal é a falta de aquecimento. É você não apresentar um bom comportamento de cara. E aí, qualquer coisa que você faz depois, você é limitado. O outro ponto é a questão da lucratividade também, mas você também pode ser limitado sem chegar a ser lucrativo. Se a casa percebe que você tem um padrão de aposta, eles vão te limitar antes de você ser lucrativo nesse padrão. Por exemplo, você pega uma conta que está muito negativa na 365, por exemplo, e aí você começa a apostar só em um padrão muito específico. E aí você ganha 2, 3 apostas. A casa pode te limitar mesmo a conta estando muito negativa do usuário anterior, por exemplo. Então vocês reparam que é tudo um conjunto, tá tudo andando aí de mão dadas. Vocês precisam jogar o jogo das casas. E aí entra a parte de comportamento, aquecimento, boas share bets, evitar padrões repetitivos e jogos cabulosos. Mais pra frente no curso, vocês vão aprender mais em detalhes, mas eu queria trazer aqui para vocês esses 5 principais motivos, repetindo, na minha opinião, tá? Nenhuma casa me passou isso, é só baseado na minha opinião. E vocês comecem a reparar se vocês cometem algum desses 5 erros. Beleza, galera? Essa aula de hoje, espero que vocês gostem. Tamo junto.